em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vocês estão bem? Sim. Amém. Louvado seja Deus. Toda quarta-feira se prepara. Se prepara. Quando você acordar, você fala: hoje é quarta, hoje é quarta-feira. Hoje é dia de eu ir me encher da presença de Deus. Hoje é dia de eu ir amar a Deus. Hoje é dia de eu ir à igreja me reabastecer. Amém? Faz um jejum, ouça louvores, leia a Bíblia, se conecte com o Senhor. Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, que eu gostaria que você, depois de ter buscado o Senhor de todo o seu coração, eu gostaria que isso ficasse bem claro na sua vida, para que ninguém possa te enganar. O tema que eu vou tratar com você hoje é o verdadeiro culto a Deus. A nossa pregação hoje não será expositiva, nem temática, ela será textual. Uma pregação textual, onde do que nós meditamos, nós tiramos do texto esse tema e nós vamos trabalhar em cima dele. Então preste atenção, vamos ler o texto, Romanos capítulo 12, vamos ler do versículo 1 e o versículo 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não viva, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos tratar aqui 5 tópicos. Primeiro, você precisa entender, antes de nós trabalharmos esses 5 tópicos aqui, você precisa entender quem é que oferece o culto, verdadeiro ou falso a Deus. O que é um culto? É uma reunião, é um encontro de membros, formando o corpo de Cristo, nós já falamos sobre isso, aonde nós nos reunimos para cultuar a Deus, para render glórias a Deus, graças a Deus, para ouvir sua santa palavra e para praticar aquilo que nós ouvimos. Muito bem. Então, quem é que oferece um culto a Deus? Quem é que oferece o culto a Deus? Faz assim: nós. Diga eu. Não é outras pessoas. Ou você está aqui, você é verdadeira, ou não é verdadeira, é um falso. Ou a sua oração é verdadeira, ou a sua oração é falsa. Ou a sua adoração é verdadeira, ou a sua adoração é falsa. Porque um culto verdadeiro, ele precisa estar engajado com pessoas verdadeiras. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele já encerrando a carta aos Romanos, ele começa a dizer assim: irmãos, pelas misericórdias de Deus, por Deus não te dá, ou não nos dá aquilo que merecemos, o inferno, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro tópico aqui, o verdadeiro crente que oferece o verdadeiro culto, ele é um sacrifício vivo a Deus. Nós oferecemos um verdadeiro culto a Deus quando nós oferecemos a nossa vida em sacrifício a Deus, quando
a nossa vida está disponível ao Senhor. O nosso tempo, a nossa hora, o nosso coração, o nosso serviço, tudo o que Deus deseja, nós estamos à disposição dele. Então, quando nós oferecemos, ou nós estamos à disposição do Senhor, negando a nós mesmos e oferecendo a nossa vida a Deus, nós estamos cultuando a Deus verdadeiramente. E cultuar a Deus verdadeiramente não é apenas necessariamente na igreja, aqui entre quatro paredes. Você cultua a Deus em casa, eu cultuo a Deus no meu lar. Eu ofereço a minha vida como sacrifício a Deus no meu lar todos os dias. Olha no versículo 36 do capítulo 11, acima aí. Acima do capítulo 12 que nós lemos, o último versículo aí, o 36. O que está escrito aí? Vamos ler juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Vamos ler de novo? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por ele e para ele. Nós somos chamados, fomos criados por ele e para ele. Nós que somos cristãos, nós não somos só cristãos dentro da igreja. Nós não cultuamos a Deus apenas na igreja. Nós cultuamos a Deus fora da igreja, fora das quatro paredes. A todo momento nós estamos oferecendo a nossa vida diariamente como sacrifício vivo a Deus. O verdadeiro crente, a verdadeira igreja, o verdadeiro convertido. Fora isso, precisa haver conversão, precisa haver novo nascimento, porque se não houver conversão, novo nascimento, não vai haver a eternidade com Cristo. Amém? Segundo ponto aqui, ele é um sacrifício santo a Deus, não é isso que ele disse aí? Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, nós já falamos. O que mais? Santo. O que é oferecer o nosso corpo como sacrifício santo? O que ele está querendo dizer aqui? Que esse verdadeiro crente, essa verdadeira igreja, ela oferece todos os dias a sua vida, ela vive em santificação a Deus. A sua vida, ela vive em santidade, em comunhão com o Senhor. Ele está constantemente em oração, em espírito de oração, está constantemente, semanalmente, fazendo o seu jejum, está meditando nas Escrituras, está louvando ao Senhor diariamente. Esse texto está nos chamando a um culto diário a Deus. Não é um culto apenas no domingo, não é um culto apenas na quarta-feira, ou um culto de oração. Não, irmãos, você tem que entender e amadurecer que o nosso culto, ele é diário. Nós somos chamados diariamente a oferecer ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos que estar à disposição do Senhor. A hora que Ele nos chama, nós temos que dizer: eis-me aqui. E também, quando Ele nos chama e nós dizemos: eis-nos aqui, eis-me aqui, Ele nos chama para viver em santidade. O que é viver em santidade, irmãos? O que é viver em santidade, queridos? Santificados, separados. Nós somos chamados para vivermos nesse mundo separado dos costumes, dos usos e costumes do mundo. E a pergunta é: você está vivendo separado para Deus? Você é uma pessoa que está vivendo em santificação? Terceiro tópico:
Ele também é um sacrifício agradável a Deus. Ele oferece a sua vida como sacrifício vivo, todo o tempo, santidade, e com isso gera um aroma agradável a Deus, santo e agradável a Deus. Ele está falando sobre um aroma que sobe até o trono de Deus. A minha vida, a sua vida, ela está centrada na vontade de Deus. E o que é ter uma vida centrada na vontade de Deus? É viver uma vida de princípios, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Nós não podemos abrir mão para agradar a sociedade, para agradar nós mesmos, para agradar o próximo. Não, o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. E quando nós atendemos o chamado de Deus, quando nós defendemos os nossos princípios bíblicos, a nossa vida de cristã, todos os dias, então isso sobe ao trono do Senhor como um aroma suave, agradável a Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele afirma que isso é um culto racional, que isso deve ser feito diariamente. E um culto racional é viver com a razão, com a fé, não por vista. Então, quando eu e você, nós estamos oferecendo a nossa vida como sacrifício a Deus, quando nós estamos nos santificando a Deus, então isso está subindo com um aroma suave ao trono do Senhor. Isso o apóstolo Paulo chama de culto racional, que nós não podemos perder essa razão, que todos os dias que nós acordamos, nós somos chamados como cristão, diariamente, para oferecer a Deus a nossa vida. E oferecer a Deus a nossa vida é oferecer ao Senhor os nossos pensamentos, os nossos projetos. Você sabe que tem gente que não coloca os seus projetos diante de Deus, porque sabe que Deus não vai aprovar, Deus vai reprovar. Muitas pessoas não apresentam a Deus o seu relacionamento, porque Deus não aprova esse relacionamento. Muitas vezes as pessoas não aprovam um negócio que está fazendo, porque Deus não aprova esse negócio que está sendo feito. E o Espírito Santo, Ele mostra, Ele fala conosco. Apresentar a nossa vida, irmãos, é apresentar tudo: corpo, alma, mente e coração. Então vai aqui uma pergunta pastoral para você nessa noite, antes de você ir embora. Você tem oferecido um culto verdadeiro ou um culto falso diariamente ao Senhor? Vai aqui um momento de reflexão, porque quando isso acontece, queridos, então gera uma experiência mais profunda com Deus. A pessoa, ela tem mais intimidade com Deus. E quanto mais nós vamos oferecendo a nossa vida a Deus, nós somos moldados. Nós somos moldados à imagem e semelhança de Deus. Ele diz assim no versículo 2: quando nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, um culto verdadeiro a Deus, nós não vivemos segundo as paixões desse mundo. É o que ele diz assim, aí, ó: e não vivam. Eu e você não temos carta branca para viver conforme os padrões deste mundo. Qual é o padrão desse mundo? Que o certo hoje é errado e o errado é certo. Nós somos chamados para não olhar para o mundo, olhar para as amizades do mundo, olhar para a vida das pessoas que vivem lá fora, que não temem a Deus, que não têm princípio, e por mais que elas prosperem, por mais que elas tenham uma vida, entre aspas, confortável,
mas não é salva. E tudo aquilo que a gente vê na internet, irmãos, 90%, para não falar 95%, é tudo fake news, é tudo mentira. As pessoas colocam fotos sorrindo, mentira. A maioria coloca para mostrar, ou para jogar indireta, ou para querer alfinetar outra pessoa. E hoje ainda tem isso aí. Tem isso aí. Então, a pergunta é: você tem tomado o mundo como padrão para você? O mundo tem sido padrão para você? Porque se você viver conforme os padrões desse mundo, é impossível você dizer que está oferecendo a sua vida, ou oferecendo um culto verdadeiro a Deus, diariamente. Você está enganando a si mesmo. E o pior engano, irmãos, é o auto-engano. É quando você já conseguiu negociar com a sua mente, com a sua consciência, dizendo que, não, eu sei o que eu estou fazendo, não, depois pede perdão a Deus, não, é isso mesmo. O pior engano é o auto-engano. Então, sendo assim, uma vez que nós oferecemos o nosso culto verdadeiro todos os dias, não vivemos conforme os padrões desse mundo, então automaticamente, o que está acontecendo comigo e com você? Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Deus está renovando a nossa vida. Deus, Ele muda a nossa mente, Deus muda o nosso coração quando nós nos submetemos à sua palavra, vivemos com princípios bíblicos e nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então há uma mudança de mente, há uma metanoia. Você não pode dizer que você nasceu de novo se você não tem uma nova mente, um novo coração. Se você continua com a mesma mentalidade mundana, os mesmos sentimentos, você vive segundo o padrão desse mundo, você precisa nascer de novo. Você precisa desesperadamente ir aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não quero viver mais nos padrões desse mundo. Senhor, o Senhor está voltando, o dia está acelerado, tudo está passando rápido. Que dia que é hoje, irmãos? Que dia que é hoje? Dia 15 do quê? Dia 15 do quê? Já passaram quantos meses do ano 2026? 4. Daqui 2 meses nós estamos na metade do ano. Não, isso é muito sério. Mas o problema não é o tempo, não é o nosso inimigo, o tempo é o nosso amigo. O tempo só está nos aproximando de Cristo. O tempo só está nos aproximando do dia que nós iremos nos encontrar com o nosso Salvador. E glória a Deus por isso. O tempo não é meu inimigo, eu não fico desesperado com o tempo. Eu fico só preocupado quando eu vejo pessoas que estão desperdiçando o seu tempo. Isso é muito perigoso. Ontem mesmo, o meu cunhado, o pastor Anderson, lá em Aracaju, ele postou que ele foi fazer um velório. Aí depois, a minha cunhada, eu só vi ele mostrando tal, e depois a minha cunhada postou a foto. Eu não sabia, era um menino de 14 anos, um adolescente de 14 anos, faleceu. E quem olhava para esse adolescente dizia assim: não, ele tem muitos anos pela frente. Quem te garante que você vai amanhecer amanhã? Quem te garante que você vai passar esse mês? Quem te garante que você vai para 2027? Quem te garante que a gente vai chegar ao fim do ano? Eu não me garanto. Eu não sou maluco. Eu sei que todos os dias eu tenho um chamado em ser substituído no púlpito, porque todos os dias eu sou entregue à morte como cordeiro, todos os dias.
Todos os dias. Eu sei que um dia alguém vai me substituir. Eu querendo ou não, você querendo ou não. E Deus não vai pedir para mim, não vai pedir para você. Ele vai me levar. Como Ele vai te levar. Eu não sei qual vai ser o último culto que eu vou fazer para você. O último culto que você vai assistir meu. O último culto que esse irmão vai sentar do teu lado. Ou a última noite que você vai dormir com o teu cônjuge. O último beijo que você vai dar no seu filho. Eu não sei. Eu tenho que viver hoje, oferecer a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus hoje. Não perca isso de vista, não. É você que tem que oferecer. Não ofereça para o mundo, não. Não ofereça para você, não. Não ofereça para o diabo, não. Ofereça para Deus. Ofereça para Deus. Porque quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, na igreja, na vida daquele que é verdadeiro, oferece o culto verdadeiro, então você vê a mente sendo renovada, sendo transformada. Porque Deus trabalha na mente da pessoa. Deus trabalha aqui, irmãos, na mente, no coração. Se você tem o mesmo pensamento, a mesma mente, o mesmo coração, você deve se preocupar. Você não é segundo a vontade do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, tá? As Escrituras. Olha o que a Bíblia diz. Para quê? Por que Ele nos transforma? Por que Ele transforma a nossa mente? O nosso coração. Porque somente uma mente, um coração transformado por Deus, pode experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa e a perfeita, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? É que nós, seus filhos, venhamos viver para a honra e glória do louvor do seu santo nome. Eu quero encerrar lendo com você novamente o versículo 36 do capítulo 11. Fique em pé, por gentileza. Vamos ler? O que está escrito? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Curva a sua cabeça.